O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória Glória a a vós, vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, dentre as muitas cartas de São Paulo, a carta Filémon é quase que um bilhete, né? Porque ela só tem um capítulo e Filémon, ao que tudo indica, era uma pessoa mais rica, digamos, mas que tinha o seu escravo Onésimo. E Onésimo fugiu e acabou se encontrando com Paulo, que estava prisioneiro, e Onésimo, inclusive, cuidava de Paulo. E Paulo devolve o escravo a Filémon, mas com um bilhete que, como vocês viram, é bastante comprometedor, dizendo: eu tenho plena autoridade em Cristo para te impor o que eu vou falar, mas eu prefiro apelar para a tua caridade, para que ela seja espontânea. E aí Paulo diz: eu, Paulo, velho como estou, então já é um bilhete escrito da prisão, né? Faz parte das cartas da prisão. E agora, prisioneiro de Cristo, faço-te um pedido em favor de meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. E antes ele era inútil para ti, agora ele é valioso para mim e para ti. E eu estou mandando ele de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas como um irmão querido. Muitíssimo querido por mim, quanto mais ele o for para ti. Tanto quanto pessoa humana, como irmão no Senhor. E ele, inclusive, vai dizer: se houver algum prejuízo com isso, eu pago. Isso para não dizer que tu mesmo me deves a tua própria vida. Ou seja, Paulo sabia pedir as coisas de maneira bastante convincente. Mas o que chama atenção, meus queridos, é que Paulo, nessa carta, aliás, em uma passagem, né, Paulo não chega a ter uma reflexão elaborada contra a escravidão em si. Mas ele inocula, vocês conhecem a palavra inocular? É a cobra que inocula o veneno quando a gente é picado, né? Ele inocula o bom veneno da caridade, de modo que ele quer acabar com a escravidão por dentro, não simplesmente como uma imposição. Quando ele pede que Filémon, agora convertido,
que ele não só liberte o seu escravo, mas que ele o acolha na sua casa como um irmão muito querido. Conforta em Cristo o meu coração, termina Paulo. Muita gente critica São Paulo pela falta de uma reflexão um pouco mais contundente, a gente diria hoje profética, né? Nós vimos na leitura de ontem a Tito como Paulo manda que a gente seja submisso aos príncipes e aos magistrados, ou seja, o princípio da autoridade da sociedade civil não é negado por Paulo, pelo contrário, os cristãos, eles não são anárquicos, eles aceitam a autoridade, também a autoridade civil, além da autoridade religiosa. Seja como for, a transformação que Paulo propõe é uma transformação do coração, e que não seja forçada pela lei, mas que seja resultado de uma adesão do coração. Quanto ao Evangelho, e daqui para frente, ainda mais com a aproximação do Advento e da festa de Cristo Rei, vão se multiplicar, e isso vai acontecer também nas primeiras semanas do Advento, vão se multiplicar as leituras de passagens que falam das coisas últimas. São os discursos escatológicos de Jesus. A escatologia é aquela parte da teologia que nos leva a pensar nas coisas últimas. Fim do mundo, céu, inferno, purgatório, parousia, segunda vinda de Jesus. Esses temas daqui para frente vão voltar com um pouco mais de frequência do que acontecem ao longo do ano. E aqui nós temos Jesus já em Jerusalém. Segundo São Lucas, Jesus, Lucas apresenta os evangelhos da infância, né, o evangelho da infância. Depois ele apresenta a pregação de Jesus na Galileia, e aí ele mostra Jesus com uma subida até Jerusalém, e ao longo dessa subida ele coloca vários capítulos e mostrando o ensinamento. Jesus chega em Jerusalém, entra triunfalmente na cidade, no Domingo de Ramos, mas Jesus continua no templo, pregando durante vários dias. Essa é uma característica da narrativa de Lucas. E aqui nós estamos dentro desse magistério de Jesus em Jerusalém. E é interessante que, a uma certa altura, São Lucas fala que a multidão madrugava para ir para o templo para poder ouvir o que o Senhor tinha como ensinamento. E os fariseus perguntam a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. E aí Jesus já vai dizer, o reino de Deus não vem ostensivamente, o reino de Deus já está no meio de vocês. Então, se alguém chegar e dizer, está ali, está aqui, não sigais, porque o reino de Deus já está entre vós. E aí, Jesus apenas começa a abordar um tema sobre o qual ele vai voltar mais tarde, porque ele ainda vai falar sobre a destruição de Jerusalém, que não é ainda o fim, antecede o fim, e aí depois ele vai falar sim das coisas derradeiras, do fim do mundo. Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está aqui, ele está ali. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho de Deus, Filho do Homem, no seu dia. Meus queridos, a segunda vinda de Jesus, porque isso faz parte declarada ao longo de toda a história da igreja, que Jesus veio duas vezes, veio a primeira vez na simplicidade, na humildade, na kênose, mas ele virá uma segunda vez na glória para julgar os vivos e os mortos. A gente professa isso, inclusive, no credo, né? Há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Num primeiro momento, na história da igreja, isso está presente no próprio Novo Testamento,
A segunda vinda de Jesus era ansiada. Os apóstolos, os discípulos, eles queriam a volta do Senhor assim com muita ênfase. Se a gente vê como termina, ou quase termina o Apocalipse, a esposa e o Espírito dizem vem, e nós dizemos vem Senhor, Maranatá, Maranatá, vem Senhor. Com o passar do tempo, essa expectativa foi se perdendo, de modo que houve ou um desinteresse com relação à parousia, ou à segunda vinda de Jesus, houve curiosidade, ou então houve o desenvolvimento do medo, o medo por causa da segunda vinda. E aí nós temos, inclusive, músicas tão bonitas como Mozart, por exemplo, falando do Dies Irae, o dia da ira. É preciso a gente resgatar aquela ideia inicial da expectativa da segunda vinda do Senhor na alegria de quem vai se encontrar o amado. Queremos pedir então que desde já nós comecemos a nos preparar para celebrar a sua primeira vinda, que celebramos no Natal, né? Mas também que durante todo o Advento nós nos preparemos de uma maneira muito mais intensa para a segunda vinda do Senhor, que acontecerá no final da nossa vida ou no final dos tempos. Mas se Jesus não vier antes da minha morte, no final da minha vida eu vou estar com Ele. Portanto, a vigilância deve caracterizar a nossa vida como cristãos. Vamos apresentar a Deus, então, agora a nossa prece.